Glória seja o Deus bendito que está entre nós, amém? Amém. Amém. Vou orar antes da gente começar. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente pode estar aqui na Tua presença, a gente pode ter um culto abençoado pelo Senhor, porque é o Senhor que faz e realiza no meio de nós, porque o Teu Espírito flui no meio da Tua igreja, aqui com o pessoal presencial, mas também no online, que a gente possa continuar dispostos ao Senhor, que a gente possa continuar com uma postura de adoração, enquanto a gente recebe da Tua orientação, da Tua palavra, que é viva entre nós. Glória seja ao Teu nome, te agradecemos por essa oportunidade de Te ouvir, de Te ver. Por favor, ser vivo no meio de nós, por favor, trabalhe em nossos corações, para que a gente possa receber plenamente do que o Senhor tem. Em nome de Jesus a gente ora, amém. Amém. Eu tenho uma história que é uma das que eu mais conto, eu contei já várias vezes para várias pessoas, e eu vou falar mais uma vez, porque me aconteceu em muitas ocasiões. Toda vez que eu conversava com alguém, em certa época da minha vida, contra a luz do sol, eu achava que essa pessoa estava brava comigo. Eu ia falar com a pessoa, estava todo mundo assim, franzindo o rosto, com cara de bravo. Eu falava assim, nossa, estou falando coisa errada. Tá alguma coisa muito ruim, o clima não está legal. E eu continuava falando e eu saía de lá arrasado da conversa. Aconteceu isso mais de uma ocasião. E quando a gente conversava na sombra, aparentemente tudo estava tranquilo. Eu falava, nossa, a pessoa estava brigada comigo 5 minutos atrás, parou, está feliz, um sorriso assim, né? O olho está normal, nada acontecendo. As minhas conversas muitas vezes dependiam do lugar que eu estava, se estava batendo sol, se estava chuva, se estava, né, outras coisas. E era esquisito, eu não percebi isso até um pouquinho depois, que não era o emocional das pessoas que estava mudando no caso, em outras ocasiões talvez, mas para aquele momento o que estava mudando era o clima. E é esquisito porque eu tinha esse hábito, eu preferia ler as expressões das pessoas, o jeito que as pessoas agiam, do que o ambiente ao meu redor. Eu nem percebia que estava sol, que estava sombra. Quando eu atravessava a rua, eu tinha o hábito de não olhar dos lados para ver se estava passando carro. Eu olhava para as pessoas que estavam atravessando junto comigo, do outro lado, e se eles achassem que estava tudo bem atravessar e começassem a andar, eu andava também. E eu não percebi que eu fazia isso até alguém comentar, nossa, mas você não olha do lado? Eu falei, não, eu estou olhando para ver se tem carro, só que eu olhava para frente, mas para outra pessoa. E nem sempre dava certo, porque se a outra pessoa falhasse no trabalho de olhar para os lados, nós dois íamos para o mesmo destino, e não ia ser legal. Graças a Deus nunca teve nenhum acidente, mas era alguma coisa que não era muito confiável. Eu dependia bastante do que estava acontecendo ao meu redor, para como eu ia me portar, para como eu ia fazer as coisas e como os resultados iam acontecer comigo ou com as pessoas ao meu redor com quem eu falava. E não era muito bom. Muitas dessas vezes, que nem essas 2 ocasiões que eu comentei, era quase certeza que alguma falha na comunicação ia ter. Mas eu continuei até que, em certo momento, eu comecei a perceber essas questões, comecei a tentar desviar de alguns desses pontos. Em outro momento, eu percebi que talvez a questão maior fosse para onde eu estava olhando do que como tentar desviar de cada probleminha que vinha ao meu redor. Por exemplo, conversar só na sombra não era uma opção. Eu podia simplesmente ignorar o fato que a pessoa estava com sobrancelha assim e continuar a conversa, perguntar se estava tudo bem. Mas, enfim. Precisa de muita sabedoria quando a gente conversar com as pessoas, quando a gente for usar das nossas habilidades. Às vezes a gente consegue ver uma expressão facial, entender o que a pessoa está sentindo, e às vezes a gente erra completamente. A gente precisa de sabedoria do Senhor. E, nesse domingo, a gente vai começar uma série nova nas nossas mensagens, nos nossos cultos. A gente vai meditar sobre sabedoria prática. Sabedoria, muitas vezes a gente escuta falar sobre, nossa, frases de sabedoria, ditados populares. A gente tem na Bíblia ditados de Salomão, outros provérbios. A gente tem nos Salmos muita sabedoria. Isso são várias ideias, vários apontamentos, várias direções que vão todas para o mesmo lugar, para Jesus Cristo, que às vezes a gente fica só nas ideias mesmo. Se a gente não transferir isso para as nossas atitudes, se a gente não começar a agir de acordo com a sabedoria que a gente recebe, nada vai mudar ao nosso redor. Se a gente simplesmente ficar com ou sem sabedoria ou com sabedoria só na cabeça, a gente vai ser que nem um jovem que sabe muito bem como ler expressões, mas sem sabedoria, não sabe como usar essa sua direção, porque precisa de uma orientação. E a gente vai meditar na carta de Tiago, que tem uma ênfase nessa sabedoria prática, que tem uma ênfase em ações sensatas de fé, de fidelidade diante de Deus. Ele vai falar sobre como colocar essa fé em forma de atitudes que são palpáveis, mas também constantes, que não acabam.
Não é só agir uma vez, mas agir consistentemente diante de Deus, de acordo com sua orientação. Nessa série a gente vai meditar sobre a sabedoria de uma fé leal e real em meio a um mundo de influências contrárias, em meio a um ambiente que a gente tem, muito diferente do que talvez possa ser mais fácil de agir com sabedoria, a gente ainda consegue uma direção, porque a direção vem de Deus, então a prática também vai vir. Para hoje, a gente vai meditar sobre o começo do texto de Tiago, que ele vai dizer que feliz é quem persevera na provação, porque ao se apegar a Deus, que é constante, vai receber vida. Tiago está falando a um povo, a um grupo de pessoas que estava passando por dificuldades. Eles estavam passando por provações e certamente para o pessoal que não são desconhecidas. Talvez as provações deles eram outras, em outra época, em outro momento de vida, mas a gente sabe como é passar por dificuldade, a gente sabe como é passar por dores, como é passar por desafios que vêm de confronto à nossa vida, que nem sempre a gente consegue lidar bem, e às vezes a gente vai se desgastando. E ele está incentivando essas pessoas a se manterem fiéis a Deus, a não abalarem. Umas pessoas que são fracas como nós, pessoas que, quando passam por dores e lutas, vão se sentir fracas, vão se sentir tontas, às vezes vão tropeçar, mesmo assim, se a gente tentar ficar firme. E ele fala para essas pessoas se manterem fiéis dessa forma, ele diz, a partir do versículo 2 do Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos entender então o que Tiago está falando aqui. Muitas das nossas dores, das nossas tragédias, são coisas que a gente, por mais que a gente saiba que a gente não atribui a Deus, a gente ainda sofre essas dores, a gente ainda está passando por um monte de provações, e às vezes a gente acha que tudo que a gente passa de negativo, já que não é Deus que está causando isso com a gente, então é desnecessário nas nossas vidas. Se a gente passa por uma situação difícil e esquece, deixa ela guardada em algum buraco, a gente nunca vai aprender com coisas positivas que também podem sair de lá. Deus pode usar mesmo das situações mais difíceis, das dores piores nos nossos corações, para transformar em vida, para dar direção para os nossos dias. Se tem aquela frase lá, se a vida te dá limões, então faça limonada. Se a vida diante de Deus te dá provações, então faz sabedoria prática. E a gente tem uma oportunidade diante disso. A prova da nossa fé, a experimentação que a gente tem da nossa fé, que é um conceito, que é a nossa disposição diante de Deus, agora quando confrontada em situações na nossa frente, é uma prova, é uma provação, é uma experimentação que quando a gente passa isso diante de Deus, produz perseverança. E se não for diante de Deus, a gente vai passar de novo pelas mesmas coisas, sem entender por que a gente sofre o que a gente sofre. Quem nunca testou alguma coisa nova, algum, dispositivo, algum objeto, alguma coisa que tem algum uso, às vezes não tem ousadia de continuar a usar, para saber como isso vai funcionar. Eu assisti um vídeo que era uma piada, né? Eles estavam fazendo uma peça de teatro sobre uma pessoa imaginária, não sei se existe esse tipo de pessoa, que nunca tinha usado um livro de papel. Essa pessoa não sabia o que era um livro. Daí colocaram um livro na frente dela e falaram assim, nossa, você consegue informação com esse objeto. Ele falou, como eu vou conseguir informação? Ele sabia ler, mas ele não sabia o que era um livro. Ele falou, está escrito aí. Ele falou, não, aqui está escrito uma palavra, que era o título do livro. E o que ele vai fazer com aquilo? Ele não serve para nada. Ele vai deixar e nunca vai usar. Aí eles falaram, não, puxa, né, essa parte aqui e vira. Daí tinha uma página. Ele falou, legal, tem um tanto de informação. E acabou. Não, puxa mais uma página. E eles foram fazendo a piada, que a pessoa não sabia como abrir o livro, e falou assim, não, e agora que eu não estou usando mais, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aberto, né? Não, você pode fechar, daí tal, assim. E se ele não tivesse ido até o final, ele não saberia que tinha uma página seguinte. Por mais que ele aprendeu a virar uma página, se ele não experimentasse o uso do livro, ele não ia conhecer. Por mais que ele soubesse ler, ele não ia extrair conhecimento daquele livro que estava na frente dele, disposto para ele. A gente precisa de experimentação. Mesmo nas nossas dores, a gente experimenta a nossa fé. Por mais que a gente conheça Deus, se a gente não colocar em prática o nosso conhecimento de Deus, que é relacionamento com Deus, a gente não vai entendê-lo, a gente não vai ir além do que a gente está acostumado, que é simplesmente ficar parado. A gente não vai ser perseverante. A gente não vai ter perseverança. E aí o texto muda o tom. Tiago continua falando para a nossa atuação, não apenas na teoria, mas também na prática. Ele diz o seguinte no versículo 5 em diante. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente a todos, de boa vontade, e lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu não sei se alguma coisa parece estranha nesse texto. A gente pode pedir por sabedoria, como Salomão fez na sua oração diante de Deus, quando ele estava começando o seu reinado, e ele pediu por sabedoria, e Deus atendeu, deu sabedoria a ponto de que ele ficou conhecido como a pessoa mais sábia, talvez na história, pelo menos de reputação. Jesus era mais sábio que ele. Mas aí vem aquele negócio, peça com fé, sem duvidar, porque se você duvidar, você não vai receber nada. Você vai ser como uma onda, como alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E nessa hora, eu não sei vocês, eu dou uma tremida, porque a minha fé não é tão assim, incrível, que eu vou falar assim, não, eu tenho certeza que Deus vai me atender, porque eu tenho muitas experiências de orar e Deus não atender. Então eu começo a duvidar e vai lá e eu falo, nossa, será que só porque eu sou falho, só porque eu duvido, só porque eu não tenho tanta convicção, que nem Salomão, talvez, eu não vou receber da mesma sabedoria? E fica esquisito a gente pensar, se for dessa forma, se a perseverança, se a mente estável, se a fé sem duvidar depender de nós, realmente seria impossível e isso seria fadado. Mas é possível a gente ter uma fé sem duvidar, mesmo com nossos corações inconstantes. Isso é se apegar a Deus. A gente vai ver dois apontamentos que Tiago faz sobre essas situações, sobre situações que vêm a partir desse confronto que a gente tem de pedir por sabedoria ou de outras coisas que a gente pede diante de Deus com uma mente e um coração instável. Ele vai começar dizendo que tudo passa. E eu coloquei uma nota aqui para eu não esquecer de contar uma piada sobre tudo passa. Então, vou contar a piada sobre tudo passa. Uma vez eu estava na aula de física e o professor falou assim, a gente vai estudar sobre o carrinho que está andando e ele está passando, né? Você sabe que o carro passa, que daí o avião passa, que uma pessoa passa, que a vida passa, que tudo passa, até a uva passa. Eu pensei que tivesse mais risadas, porque eu ri muito naquela época, anotei e guardei para usar 15 anos depois, e ninguém riu. Mas, enfim, tudo passa. Isso continua sendo uma verdade, por mais que a graça da piada não seja, a graça de Deus ainda está aqui no texto. Ele diz o seguinte no versículo 9 e 10, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se quando passar a viver numa condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Se vocês veem flores no campo, elas nascem, elas morrem, na outra estação elas nascem e elas morrem. Elas não são constantes, elas dependem do que está ao redor. E as riquezas, entre outras coisas que a gente pode depender, também são dessa forma. Passam como se a gente não soubesse como, dependendo de coisas ao nosso redor. Ele não está falando sobre o que é melhor, sobre o que é riqueza ou sobre pobreza, se uma pessoa rica ou se uma pessoa pobre é melhor. Ele está falando que mesmo uma pessoa rica pode se tornar pobre de um dia para o outro, e mesmo uma pessoa pobre pode se tornar rica de um dia para o outro, e nenhuma dessas coisas são boas ou ruins em si, mas bom é se orgulhar da situação que você está vivendo, porque com a situação que você está vivendo, rico, pobre, mas com o físico saudável, com o físico doente, mais vivido, mais jovem, em todas essas situações você pode se orgulhar de Deus, você pode ter uma vida disposta para Ele. Não depende do que vem ao seu redor, depende do coração disposto. Existem famílias que eu já ouvi histórias de tinham muita riqueza por gerações e gerações, e por uma decisão ruim, em uma geraçãozinha, alguma das pessoas na história perdeu todo o dinheiro, e aquela família que era conhecida por ser rica ficou pobre. E existem também famílias de pessoas que estavam lá, assim, não tinham nada, a pessoa nem tinha estudo direito, se dedicou muito e construiu alguma empresa, alguma coisa e ganhou muitas riquezas, que talvez mais tarde teve filhos que perderam todas elas. Essas histórias são muito comuns e não apenas com dinheiro. Essas histórias são comuns, por exemplo, sobre nossa saúde. Muitas vezes a gente pensa que a gente está saudável, a gente pode tudo, e a gente vai lá, às vezes, inconsequentemente, e, numa hora para outra, a gente não mais a tem. Quando eu era mais novo, eu achava que, como toda vez que eu me machucava, cicatrizava rápido, eu podia fazer várias vezes. E uma vez eu torci a perna. Eu pisei num buraco, que tinha o formato do meu pé, e eu tropecei, e o meu pé ficou e o meu corpo foi. E ele torceu. E daí eu pensei, acho que está tudo bem. Aí eu fui dançar. E quando você dança, você usa muito o seu pé. E aí eu torci o pé torcido. E daí no dia seguinte eu fui para o acampamento.
E eu tinha que correr o acampamento inteiro, dar várias voltas. E daí eu falei, não, se eu fizer bastante força no pé, vai estar tudo bem. E daí eu torci o pé torcido, que já estava torcido mais uma outra vez, pela terceira vez. Eu fiz isso mais umas 3 ou 4 vezes naquela semana, então, até hoje o meu pé não é muito bom. Eu achei que isso ia durar para sempre, mas passou. Mas mesmo a minha dependência do pé ruim também passou, porque daí eu comecei a fazer exercício e fortalecer, e no mínimo isso não atrapalha o meu dia a dia. Nenhuma coisa a gente pode definir do nosso corpo, da nossa vida, das nossas circunstâncias, do que a gente está passando, dos nossos empregos. A gente não pode definir que isso dura para sempre ou que isso vai ficar do mesmo jeito para sempre. A gente está tendo um tempo legal, às vezes, com um ambiente que a gente está. Imagino, na época de escola, talvez muitas pessoas também tinham feito muitas amizades, e eu não vejo mais os meus amigos de escola tanto quanto eu via na época. O tempo passou, mas não significa que, no caso, as amizades ficaram para trás, ou não significa que os valores importantes vão ser afetados, porque as coisas ao nosso redor passam. Na sua vida, quais são as coisas que são constantes? Ou que você percebe que são inconstantes? Você já parou para pensar que tudo isso passa? E no meio disso, você já parou para pensar que talvez tem alguma dessas coisas que parecem constantes, que você coloca a sua esperança, que você coloca a sua garantia de que vai ficar tudo bem, mas em alguma hora vai ter frustração? Como está em relação a isso na sua vida? Se você não pensou ainda, eu vou dar alguns segundos. Se você tem alguma coisa que você tem confiado, ou se você já se frustrou. Quando eu era criança, eu dependia muito dos meus pais, porque eles eram fortes para qualquer coisa. Meu pai conseguia me levantar até acima da cabeça. Eu pensava assim, não é porque eu era leve, eu pensava porque meu pai era muito, muito forte. O tempo passou e o meu pai, ainda jovem, não conseguia mais me levantar, porque eu não era tão jovem o suficiente para ficar fácil dele levantar-me. Quando eu fiquei adolescente, ele não conseguia mais fazer isso, porque eu já era muito pesado. Por causa da altura. Eu também ganhei uns quilinhos de gordura. Mas, mais tarde, eu percebi, hoje, que meu pai já não é mais tão jovem. Eu percebi isso porque eu estou sofrendo dificuldades físicas da idade já, mais por negligência do que por idade mesmo, mas o meu pai está ficando mais velho. E a visão que eu tinha dele dá uma mudada. Eu tive um certo luto de perceber que meu pai, que conseguia fazer qualquer coisa fisicamente, hoje, às vezes, precisa de ajuda. Ele fala, nossa, vai pegar o galão de água. Ele fala, não, deixa eu pegar lá com ele, porque talvez é perigoso, né? Ele fala, não, eu consigo pegar. Ele fala, não, deixa eu pegar para você, porque eu não tenho certeza. A gente tem dificuldade, e a nossa cabeça, às vezes, vai atrás do que está mudando à nossa frente. Às vezes, a gente sempre está um passo atrás, sempre pensando no que era antes, sem entender as circunstâncias que sempre mudam. Tudo passa, é o que Tiago diz. E depois ele fala, outra coisa, de onde vem, então, a constância? Se tudo passa e a gente não pode depender dessas coisas que passam, o que a gente pode depender? Ele vai continuar dizendo a partir do versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse mau desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela achava que qualquer coisa que acontecia ao seu redor era Deus que fazia. E é verdade que Deus é soberano, mas começou a chegar num certo exagero. Falava assim, nossa, está chovendo. Não, Deus fez chover porque tem alguma coisa ali. Ah, não, teve um assassinato, mas era importante, porque Deus fez a pessoa morrer ali, fez ter o assassinato. Ah, não, mas teve uma intriga na minha família, mas é que Deus que fez isso daqui. Não, mas eu pequei. Não, deve ter sido Deus que fez, não fui eu que pequei, né? Não. Deus é soberano sobre o mundo, a gente ainda vai na direção que Ele apontar, mas Deus não causa todas as coisas ao nosso redor, especialmente as coisas negativas, as coisas que são pecaminosas, essas com certeza não é Deus que está fazendo. Já viu aquela pessoa que dá sempre desculpas porque nunca está errado em algum momento, é sempre alguma outra coisa fora de si que está falhando? Pode ser que seja o próprio Deus que esse tipo de pessoa aponte, e pode ser que em algum momento nós sejamos esse tipo de pessoa. Quando a gente começa a pensar e dar desculpas para o que a gente está fazendo, ou não entender os nossos erros e começar a atribuir talvez algumas circunstâncias, eu falo assim, nossa, eu xinguei o outro porque eu estava tendo um dia ruim. O dia ruim é o erro? Quando a gente faz isso, mesmo que eu aponte para o dia ruim, na verdade, eu estou culpando a Deus. Porque Deus é aquele que me fez, que me deu direção, me deu discernimento, e Deus também é aquele que fez o dia.
Quando a gente atribui a outras coisas, a gente está atribuindo o mal da tentação para Deus. Mas aqui Tiago diz que o mal da tentação vem dos nossos próprios desejos, que quando eles se consumam, eles geram coisas negativas, e isso no final vai chegar à morte, esse pecado quando ele é concebido. Eu tinha uma natureza bem tímida e insegura quando eu era mais novo. E eu cheguei a discutir com uma outra amiga, estou contando várias histórias, sobre autoconfiança. E a discussão era o seguinte, a minha amiga dizia, você precisa ser mais confiante, você tem que ter mais autoconfiança. Você pode ser uma pessoa tímida, mas você é capaz, você consegue se você tentar falar. E eu pensando que não era possível, eu falava assim, não, se eu for ser um pouco mais confiante, eu vou ficar arrogante. Era uma desculpa, mas era verdade também, porque depois eu fiquei um pouco mais confiante e eu fiquei um pouco mais arrogante também. Mas, por um lado, a gente pode ver, em algumas das situações, se a gente for por esse exagero da autoconfiança para tentar lidar com as nossas inseguranças no coração, a gente pode, sim, ficar muito arrogante de quem a gente é. E, por outro, quando a gente cai muito para a insegurança, a gente pode ficar confortado com a situação e atribuir desculpas a qualquer outro. Os maus desejos, eles vêm de dentro, mas a escolha depende do que vem de fora. O que vem de fora podem ser as circunstâncias que podem guiar a nossa vida sem a gente saber para onde, ou pode ser Deus, que pode guiar a nossa vida para a vida eterna. Se vem de fora, a possibilidade de mudança. Não precisa viver com insegurança e nem precisa de autoconfiança. A gente pode ter confiança em Deus, que a gente chama de fé, que tem que ser desenvolvida. Então vamos ver o que o Tiago está falando aqui. Ele começa dizendo que a gente vai passar por dificuldades e que essas dificuldades vão passar em algum momento. Essas dificuldades vão passar, o momento de talvez paz vai passar, tudo vai passar ao nosso redor, não é para prestar atenção nessas coisas, mas em primeiro lugar, prestar atenção não no que é inconstante, mas na resposta que vem de Deus. Está escrito lá no versículo 12, feliz é quem persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa aprovação não é que nem uma prova que a gente tem às vezes na escola, que depende da nossa performance, mas depende da nossa perseverança, que nem eu falei, que vem de fora de nós. A nossa perseverança não é por nossa perfeição, mas é por nossa confiança em Deus. Como a gente vai perseverar? A gente persevera testando e experimentando a nossa fé. A prova da fé é passar por duras situações e nelas apoiar-se em Deus. E assim a gente desenvolve a cada dia. Perseverança não é acertar de primeira e talvez nem de segunda. Perseverança é a cada dia a gente aprender que a gente precisa depender do nosso Senhor. Não do que vem ao nosso redor, não de conversas, não do sol batendo na cara dos amiguinhos enquanto a gente conversa, mas depender de Deus. Não podemos deixar as mentiras invadirem nossas mentes, nossas emoções, nossas atitudes. Tiago ainda complementa no finalzinho desse trecho, a partir do versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Se a gente deseja viver uma vida de bondade, uma vida cheia das dádivas de Deus, por mais que tudo ao seu nosso redor talvez não aponte para a mesma direção, a gente não pode ficar preso às inconstâncias, sendo elas de fora, sendo elas as nossas próprias. Como que está a sua fé? Ela está presa a inconstâncias? Será que você tem vivido uma fé de sombras que vai mudando de acordo com o momento que está? Se a gente tem um objeto parado e passa a luz do sol, passando o dia inteiro, a sombra vai mudar de formato. A sua fé tem sido dessa forma, inconstante. Se você peca sem arrependimento, se você é levado pelo vento, se você não sabe no que confiar, isso é uma fé inconstante, uma fé sombria. A gente não pode viver a nossa vida como um jovem que depende da sombra para conseguir conversar com alguém sem achar que está bravo. A gente precisa viver dependendo da luz, que está sempre lá, firme para nos guiar. Seja essa a nossa disposição, uma fé de luz. Sabedoria é perseverar na provação. A gente precisa depender de Deus, que é constante, e assim a gente encontra com vida. Se você tem caminhado uma vida de fé e tem encontrado dificuldades de se manter, tem errado, tem pecado, e ainda precisa se alinhar, então o convite aqui, o nosso incentivo é depender de Deus. Avalie a sua vida, como que você tem se disposto, como você tem lidado com as circunstâncias que vão ser difíceis ao seu redor, ao que você tem atribuído culpa, como que você tem entendido essas situações, como que você tem trabalhado a sua fé, ela tem crescido ou ela tem vacilado?
E se tem alguém assistindo que não conhece a Cristo, se todos os lugares que você olha são coisas inconstantes que você não pode confiar, se você tem perdido o chão, eu vou fazer um convite então para olhar para o que vem do alto, não para aquele sol que vai queimar seus olhos, mas para o Pai das luzes, que vai purificar a sua alma. Entrega a sua vida para Jesus, creia nele, porque aí você vai começar uma vida que não é mais de inconstância, mas de perseverança, uma vida que a gente pode se orgulhar, uma vida que a gente encontra com a salvação de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é aquele que está ao nosso redor, também está no nosso interior. O Senhor é aquele que sonda nossos corações e nos aponta a direção. Que a gente, com essa direção que vem do Senhor, possa entender e colocar em prática. Que a gente possa desenvolver a nossa fé, testada, experimentada, para que se torne perseverança em nossos dias. Que a gente possa entender que o que vem do Senhor é bom e que para a gente fazer parte das Tuas dádivas, das Tuas coisas maravilhosas, dos Teus planos, das Tuas duas obras em nossas vidas, a gente precisa ter fé em perseverança que não depende de nós. Por favor, nos ajuda a encontrar com o Senhor, nos ajuda a depender e olhar para o alto, da onde vem todas as coisas boas, do próprio Deus, do Senhor que está em nossas vidas. Por favor, se conosco, e também se aqui há alguém que ainda não te conhece e deseja viver a vida com o Senhor possa aceitar dessa vida e o Senhor possa orientar também essas pessoas para viver a vida constante, a vida de perseverança, uma vida que encontra com a tua salvação, com tranquilidade que se torna paz. Por favor, se conosco nessa jornada, nessa caminhada que muitas vezes é difícil, fortalece os nossos corações e nos ajuda a entregar diante do Senhor todas as preocupações e também a realização. Por favor, vem no meio de nós, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.